Pokémon é a maior franquia do mundo, mas tem uma pergunta que ninguém quer fazer. Pokémon realmente evoluiu nos últimos anos? Ou ele está repetindo a mesma forma nesses últimos anos? Pokémon é a maior franquia do mundo, mas tem uma pergunta que ninguém quer fazer. Pokémon realmente evoluiu nos últimos anos? Ou ele só está repetindo a mesma forma nos últimos 30 anos? Porque se a 10ª geração não acabar arriscando, Pokémon pode ficar para trás. Lançou aí o anúncio da 10ª geração Pokémon Ventus e Ondas, todo mundo ficou ereto e eufórico que agora Pokémon vai ter finalmente comemoração, jogo do Nintendo Switch 2, nós vamos ter Pokémon PTBR, mas o pessoal não está focando naquilo que pode ser o grande problema. Sim, o grande problema desse jogo. E eu não tô falando de gráfico, ou dos Pokémon iniciais, que é o grande foco que o pessoal tá falando. Ah, mas os Pokémon iniciais não são tão legais, e por aí vai, meio estranho, ali um cachorro gato ali meio fofo, ali um pintão, não sei o que, ali um calanguinho e coisa. Isso é algo completamente normal em todo Pokémon quando lança, é a galera estrear os novos Pokémon. Porque a gente não tá acostumado, a gente não sabe exatamente qual é o tema das paradas e tudo mais. E, claro, o pessoal também foca nos gráficos, é óbvio. Pokémon nunca foi um jogo realmente focado em gráfico. Ele nunca foi um dos melhores, assim, que é algo importante. Mas comparando o Pokémon Ventus e Ondas com o Scarlet Violet e outros Pokémon, principalmente no Nintendo Switch 1, dá pra ver uma grande melhora que nós tivemos. E eu já fiz um vídeo comparando os últimos dois jogos, das últimas duas gerações e outras coisas sobre esse Pokémon Ventus e Onda. E realmente o problema não é a questão dos gráficos. O problema pode ser muito maior que a galera não está enxergando. Então, se você é fã de Pokémon, gosta de Pokémon, se você está querendo muito aí jogar Pokémon Ventus Onda, gostou dessa 10ª geração e está muito preocupado também com a franquia Pokémon, deixe seu like e se inscreva aqui no canal que é de graça. O que eu vou falar aqui sobre a questão do verdadeiro problema e do medo da mudança que Pokémon tem é algo que envolve toda a questão do desenvolvimento desse jogo. Porque aparentemente ele vai lançar em 2027, isso não quer dizer final do ano, tá? A primeira coisa, não quer dizer final do ano, pode ser literalmente fevereiro, março, que é algo que já lançou Pokémon, pode ser no meio do ano. Não se sabe exatamente por que a Game Freak não vai lançar no final desse ano, só que alguns falam que tem a ver com o GTA 6, que realmente pode, mas outros falam, não tem nada a ver, blá blá blá, porque a Nintendo não foca no mesmo alvo, não importa se tu não foca o GTA 6, independente do jogo for lançado, independente da plataforma, vai afetar as vendas. Independente. Pode ser até o Mario, vai afetar sim. Que GTA 6 é o jogo. Então pode ser por causa disso ou outros motivos. Aparentemente, bem aparentemente, temos 4 anos de desenvolvimento. 4 aninhos. Porque ele sai desde o 23 e daí vai lançar no 27. Vamos supor que lance no final de 27. Não sabemos em que momento, no 2023, ele começou a desenvolver. O que tem é um vazamento de uma versão bem assim alfa, até quase pré-alfa, do final do 23. Que é um negócio horroroso. É muito feio aquilo. Agora, no meio do ano de 2024, já tem uma versão bem melhor e bem mais desenvolvida. Então, a única coisa que a gente pode ter certeza é que ele está desenvolvendo desde o final de 2023. É isso. Isso que a gente tem certeza. Outra certeza que temos é que o desenvolvimento, principalmente pré-alfa, que nós temos no Pokémon Ventus e Ondas, é que ele foi extremamente conturbado e turbulento. Por quê? Eles descartaram um monte de coisa. Sim, um monte de coisa que eu já trouxe em vários outros vídeos. Como, por exemplo, as regiões da Grécia, que realmente no início era, depois descartaram, depois o bagulho da Índia, Peru e por aí vai, por isso que teve toda essa confusão. Negócio envolvendo os deuses olímpios, teve negócio envolvendo até MMO, que daí separaram pra criar outro jogo. Tinha coisa envolvendo mecânicas que também tinha criou o Poképia. Tanto o Poképia quanto o Pokémon MMO, que vai lançar provavelmente no 27 ou no 28, eram coisas que foram retiradas do Pokémon Ventus e Onda. Porque ele era para ser muito maior do que ele vai ser. E se você percebe, se você já assistiu meus vídeos, você sabe muito bem que a Game Freak não sabe fazer jogo. Ela não sabe. Ela lançou todos esses Pokémon com vários problemas e ela lançou outros jogos. E todos aqueles outros jogos que ela lançou são medíocres, não são bons. O maior, aparentemente, que ela vai lançar é esse nesse ano, que é aquele lá do cachorrinho, da guria lá, que eu não me lembro o nome. Mas ele ainda tá problemático, aparentemente pelos três. E se tu for prestar bem atenção no teaser desse Pokémon que teve, ele tá 30 FPS. Isso é uma coisa curiosa, que o Lens A, todo o trailer teve a 60. Por que esse tá 30 e não a 60? Ah, mas não quiseram renderizar. Por que não iriam renderizar? Pra criar essa desconfiança? Não faz o menor sentido. Pokémon já é uma marca mal vista. Pelas sessões medíocres e coisa ruim. Eu sou fã de Pokémon. Eu comecei a jogar lá para meus 4, 5 anos e eu sei muito bem o problema que nós temos disso aí.
Então não faz sentido em questão de mercado eles botar 30. Então tem chance do Pokémon lançar só 30 FPS. Tu não pode, tá? Não pode acabar criando grande expectativa pra Pokémon. Sabe como é que é o negócio? Então temos todo o momento turbulento. Um monte de coisa retirada que criou spin-offs. Temos esse negócio de 30 FPS. Temos esse, não sabemos exatamente que dos momentos. Se vai ser 3 a 4 anos. E eles, se tu for notar, algo importante, Pokémon Ventos e Ondas, e pelo trailer, um dos grandes focos dele vai ser ondas. O mar, que ele vai ser um arquipélago, todo mundo tá comparando com a terceira e a sétima geração, principalmente a terceira. Sabe qual é o maior problema que teve Scarlet Violet pra criar tudo aquele negócio bugado e feio? Sabe qual é a coisa mais difícil de ver em um jogo? Tirando as sombras, água. E esse Pokémon vai ser focado em água. Teremos 17 ilhas principais e 8 áreas principais de oceano. E uma ainda é profunda, então vai ter várias camadas. E teremos o Div de volta. E a Game Freak que tá fazendo isso. Então é bem possível esse jogo não lançar 60 FPS por causa que eles não vão saber desenvolver a água, as ondas, que vai ficar muito pesado. Que um dos motivos, principalmente os bugs e o mau desempenho que tivemos no Scarlet Violet, principalmente no Switch 1, que no Switch 2 ele já roda bem, é que por algum motivo, né, que os caras são um gênio, né, obviamente eles são um gênio, a parte de baixo do mapa, que é um lugar onde se não limpa, onde não usa pra nada, às vezes só coloca ali lixo, cachê, coisa assim, é só água. Por que raios motivos os caras me criaram um limbo de água? Pesou de forma gigantesca, cara. Se não tivesse essa água, Pokémon Scarlet Violet, cara, estaria rodando no Switch 1 30 FPS tranquilo. Teria muito menos bug e problema de otimização. Mas os caras me meteram isso. E o Pokémon Ventos e Onda vai ser focado nisso. Então olha o problema que pode acontecer. Então temos uma empresa que não sabe desenvolver jogo, que ela vai focar na coisa mais difícil de desenvolver um jogo, que é água, e mares e coisas assim. O início do desenvolvimento desse jogo foi completamente turbulento. É o tempo maior que nós temos de desenvolvimento, só que ele não vai lançar nesse ano, só ano que vem, e não sabemos exatamente que momento do ano que vem. E a mecânica que eles vão lançar vai se chamar Majin, pelo menos é o nome ali que provisório, que tem mudança climática, que é algo complexo, porque tu vai mudar todo o cenário ali, questões de efeitos e tudo mais que pesa. E uma coisa importante, esse jogo vai ser mundo aberto, 3 vezes maior que Scarlet Violet. E o mundo aberto de Scarlet Violet é podre. Podre. É uma das coisas piores que eu já vi de mundo aberto existente. Ele é extremamente vazio do Scarlet Violet. Ele não tem quase nenhum Pokémon. Os personagens são a maioria é estático. Os gráficos são muito feios. Quando tu vê lá o horizonte, tá tudo lagado a 10 FPS negócio. Tudo pixelizado, 644p, assim. Parece que tá com miopia, assim, não chega porcaria nenhuma. Tu não consegue interagir com nada no mundo aberto. Tu não consegue entrar nos prédios, coisa do tipo. E ele, o mundo aberto Scarlet Violet, ele carrega ao todo. Em vez de eles ter criado uma forma onde tu tem o teu boneco, ele tem uma bolha de carregamento. E quando teu boneco começa a andar, aquela borda começa a carregar as coisas. E o que sai dessa bolha, dessa borda, começa a descarregar pra ficar mais leve. Não, eles não fizeram isso, fizeram tudo bagulho carregado 100%. E Pokémon Ventos tem grande chance de ser um mundo aberto desse tipo, ainda mais que é 3 vezes maior, cara. Então imagine, se os caras não conseguiram fazer um mundo aberto 3 vezes menor, sem interessante, e ainda mais o Land ZA, que ele é pra ser um mini mundo aberto, que é uma cidade, e a exploração do ZA é um lixo. Simplesmente um lixo, não tem nada pra fazer lá. Imagina no Ventos e Onda, que é 3 vezes maior o bagulho. Cara, vai ser provavelmente um mundo aberto horrível. Vai ser pior que o do nível da Ubisoft, porque no Ubisoft tem coisa. Simplesmente repetitivo, chato? É, mas tem coisa. Aqui provavelmente não vai ter nada. Não, mas não vai ser igual Minecraft, que não tem nada, mas a tua criatividade consegue fazer as coisas ali. Provavelmente não vai ter nada. Então esses são os maiores problemas que nós temos no Pokémon Ventos e Ondas, que ninguém fala. Esse mundo que provavelmente vai ser horroroso, a performance dele e o desempenho que tá problemático desse jogo. Comente aqui o que você acha, se inscreva aqui no canal que eu vou trazer mais vídeos de Pokémon Ventos e Ondas quando lançar novidades aqui. Forte abraço.